bem, muito bem, muito bem. Estamos no Debatistas Podcast. Por que eu comecei com esse muito bem? É só uma brincadeira, porque nós estamos recebendo hoje Erlan Tostes, do Ovelhas Elétricas, ligados ao Bibotalk. Então quem assiste o Bibotalk já entendeu aí o muito bem, muito bem, muito bem. Erlan, seja bem-vindo. Que maravilha te receber aqui. Obrigado, Natan. É muito bom estar aqui, muito bom voltar, mesmo que seja a primeira vez que eu esteja aqui no Debatistas, mas a CBN tem um local especial no meu coração. Passei muito tempo aqui, fui aluno do STEB, então tô de volta. Que massa, que massa. Seja bem-vindo, cara. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, vamos para os recados paroquiais. É outra associação, a Bibotal, que é só uma divulgação da Lerban. E se você não conhece, a livraria e editora Renovação Batista Nacional é a Lerban, onde você vai encontrar muitos materiais que vão edificar a sua vida. Revistas para a Escola Bíblica Dominical, livros devocionais, livros teológicos. Inclusive, o que eu lancei foi pela Lerban, falando sobre música e ensino, né? Cantar e ensinar, doutrina cantada, doutrina aprendida. Veja lá, e muitos outros materiais. Quero saber sobre escatologia na prática. Tem alguns livros do pastor Paulo César Nascimento, tem as revistas do pastor José Carlos. Então, assim, entre lá e tem muita coisa boa que você com certeza vai ser abençoado e edificado. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, @debatistas, @cbn.oficial. Inscreva-se no canal. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, mas de repente você quer, eu só quero ouvir o áudio, nós estamos lá no Spotify também. Então, dito isso, mais uma vez, seja bem-vindo, Erlan. Obrigado. Faça aí a propaganda, onde as pessoas podem ouvir a sua voz com mais frequência, né? Como é que funciona lá o Ovelhas Elétricas? Cara, a gente está desde 2018 na internet produzindo conteúdo teológico de uma maneira dialogal com a cultura, que se manifesta no podcast Ovelhas Elétricas. Eu fazia inicialmente com o Cacau e o Marcelo, aí eles foram para projetos pessoais, eu permaneci no projeto. Então, aí você consegue encontrar a gente no Spotify, no Instagram, ovelhas.elétricas, Twitter também. Enfim, põe no Google Ovelhas Elétricas Podcast que você acha a gente. No YouTube a gente está também. A ideia sempre é dialogar, identificar produtos culturais, filmes, séries, livros, quadrinhos, mangás, animes que sejam, e tentar responder essas provocações que a ficção faz à fé cristã. Então, existem elementos transversais, elementos como angústia, dor, como o desespero, como o amor, o orgulho, enfim, isso toca os seres humanos de uma maneira ampla e, inclusive, se manifesta nas mídias, né? na ficção, enfim, na fantasia. Então a gente tenta ver como que o evangelho responde a esse tipo de provocação que foi feita. Quando, sei lá, o Marty McFly volta para 1985 e ele confronta os pais e ele precisa tomar algumas atitudes ali em relação ao bullying, em relação enfim, ao etarismo que é cometido com o Dr. Brown, enfim. Como que o evangelho responderia o que o Marty fez ou como as coisas aconteceriam ali de uma maneira diferente se fossem cristãos naquele momento. Sabe, a gente tenta conjecturar, tenta dialogar, é claro, de uma maneira respeitosa, mas também mantendo convicções pertinentes à nossa fé. Massa, muito bom. Então, é um podcast que vai adotar muito aí desses, como você falou, poderíamos dizer cultura nerd? Dá sim. Dá? É engraçado, 30 anos atrás a gente era xingado de nerd, né? Sim. Nerd era algo ruim. Hoje virou moda, né? O pessoal maratona os filmes da Marvel, vê todos os bonequinhos de coleção. A gente era zoado na década de 90. Hoje é super na moda. Então, beleza. Beleza. Cultura nerd, sim. Bom, então você de casa que fala assim, caramba, eu queria um podcast que pudesse, de repente, dialogar sobre o meu mundo. Então tá aí, Ovelhas Elétricas. E o porquê de Ovelhas Elétricas? Por que desse nome? É uma referência ao livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que deu origem ao filme Blade Runner, O Caçador de Androides. Que foi um filme que marcou muito a década de 80, fala muito sobre ficção científica, leis da robótica e assim, a gente fez o trocadilho, né, de ovelhas elétricas, já que os androides, eles contam carneirinhos elétricos e, querendo ou não, nós somos ovelhas de um rebanho muito abençoado. Bacana. Então, trazendo aqui para o nosso contexto, seria o quê? Ovelhas pegando choque, dialogando esses assuntos pesados, dando choque também, porque dando choque. Acho que alguns temas aí são bem chocantes, né? São. Mas a gente aborda de uma maneira bem respeitosa também a nossa fé. A gente não quer
polemizar nem nada, a gente quer também respeitar o produto original, mas dialogar com os elementos da nossa fé. E, assim, respeitando a tradição bíblica, a tradição da igreja. A gente tá aqui para propagar a teologia de uma maneira bem saudável. Massa. Então é isso. Tá, então antes da gente fazer a conexão, porque o episódio de hoje você já viu aí na thumbnail, já viu o título e tal, você já sabe o título aí. Mas antes da gente então entrar, eu queria saber quem é o Erlan Torches, além do Ovelhas Elétricas, o que ele faz, onde ele congrega, a família. Vamos conhecer um pouquinho mais de você. Perfeito. Eu gosto dessa introdução. Minha esposa fala para eu falar mais da minha parte acadêmica, daquilo que eu produzo, mas eu gosto muito de falar que os 2 ministérios que Deus colocou na minha mão, que são os principais, são de pai e de esposo. Então eu sou pai da Ágata, sou esposo da Priscila. E eu também sou um nerd cristão desde 2003, quando me converti. E entrei no Seio Batista, fiquei assim, sou batista na verdade desde essa época e produzo conteúdo, sou formado em sistemas de informação, tenho uma vida extra igreja pautada na área da tecnologia da informação. Mas um amante das humanas, né? Eu gosto de dizer que eu ganho a vida com exatas, eu amo as humanas e eu vivo para as divinas. Eu gosto muito dessas interlocuções, né? Eu gosto muito da produção de conteúdo na internet, eu tenho o Ovelhas Elétricas, tive um podcast de entrevistas, né, que foi o Mundo Afora, eu conversava com pessoas de todo mundo, foi uma experiência bem legal para poder ter um processo de culturação. E, enfim, desde 2016 eu tô com o Bibotalk, né? E o Ovelhas faz parte desse ministério. Então, eu sou um nerd cristão da TI, das humanas, das divinas e que gosto muito de ver filmes, séries, ler livro, amo ler. Ler, para mim, é uma coisa, um hobby que tá aí incrustado no meu ser. E eu tô aqui, obviamente, para manifestar essa missão que Deus nos chama, né? De mostrar para o mundo que Deus é um pai. E eu estou aqui para apresentar esse pai para um mundo de órfãos. Benção. Muito bom. E você congrega aqui em Brasília, na Batista Capital? Perfeito. Congrego aqui na Batista Capital desde 2020. Desde 2020. Perfeito. Então vamos lá. O tema que, como eu disse, faz a associação com o podcast que o Erlan administra lá no Bibotalk, e como ele mesmo falou aqui, o diálogo com a cultura, né? Então, tema: o evangelho é supracultural? Uma pergunta. Como a teologia pode dialogar com a cultura? Então a gente já começa com essa pergunta. Perfeito. O evangelho, Erlan, sua visão, é supracultural? Eu tenho plena convicção que sim. É supracultural, se a gente for considerar o supra como algo que está acima, né? Algo que está acima das culturas. Então, independente da cultura na qual a gente está inserido, seja na Europa medieval, seja na África durante o período dos núbios ou dos egípcios, seja na Grécia, seja aqui no Brasil, seja no Brasil da década de 60, no Brasil em 2023. Eu listei aqui vários exemplos, mas são culturas diferentes e o evangelho está presente em todas. E ele é superior a todas, ele penetra em todas e ele é atual, não importa o momento no qual a gente está falando sobre ele é perspicaz, ele é efetivo, eficaz, ele é todos os adjetivos positivos que a gente possa pensar, o evangelho é. Então, ele é supracultural, mas também é supracultural, porque de certa forma ele também é cultural. Ele é uma cultura em si. Se a gente for considerar a cultura como uma manifestação da expressão humana em criações, cultura a gente pega da etimologia, né, do colere, do cultivo da terra, da agricultura. Então, tudo aquilo que o ser humano produz, de certa forma, é uma cultura, né? Seja como a língua, como a arte, como a moda, como, enfim, os idiomas, as manifestações políticas, econômicas, tudo é uma forma de cultura, né? Esse conjunto, esse pacote, de certa forma, o evangelho também tem alguns ritos. A gente usa pão, a gente usa vinho, a gente usa água para o batismo, a gente, nas orações, no final da oração, a gente fala amém, entendeu? A gente tem uma perspectiva de que Jesus é o intermediador entre nós e Deus e assim, por meio dele temos acesso, livre acesso a Deus.
e construímos nossa doutrina. Então, assim, existe um conjunto de regras, de ritos e de perspectivas culturais que tornam o evangelho uma cultura em si mesmo. Se a gente for parar para pensar, quando Jesus ele institui a ceia, né? Então ele na noite de Páscoa fala que este é meu corpo quando aponta para o pão, este é meu sangue quando aponta para o vinho. Perceba que ele usa o pão, que é um derivado do trigo, o vinho derivado da uva, que são elementos ali, alimentos que estão que são comuns na alimentação do povo hebreu do primeiro século. Jesus ele não falou para uma ambrosia que talvez seja encontrada só na região mais da Grécia, ou uma jaca que estaria aqui mais na região mais tropical. Ele não falou para o suco da jaca ser o sangue dele. Ele usou um elemento cultural do período onde ele estava para poder construir um rito. Então, perceba que ele usa da cultura. O evangelho tem um elemento cultural que se espalha por todas as culturas, mas de certa forma também é cultural. E também, de certa forma, a gente também vê um evangelho infracultural, que é usado como subsídio para a criação de culturas, para a identificação de um juízo de valor do que são culturas boas ou práticas boas dentro das culturas. Quando a gente vai falar que uma tribo específica usa de sacrifício humano de bebês, assassinato de bebês quando nasce gêmeos ou deficientes. A gente tem que ter algum tipo de baliza para falar isso é errado, objetivamente errado. Quando uma cultura específica mutila mulheres para colocá-las em uma casta específica. A gente tem que ter uma baliza para falar, cara, isso é errado. Independente do respeito cultural, da transculturalidade que existe, isso é errado. O evangelho ele vai ser essa base que a gente vai usar como comparação para falar, opa, tá ferindo a dignidade intrínseca do ser humano, tá errado. Entendi. Tá elevando a criação, a criatura ao status de criador, como existem postes de ídolos e, enfim, várias manifestações também idólatras, né, das culturas. Então o evangelho ele tá em todos os níveis, porque ele é sui generis, não tem nada que a gente possa usar para comparar. Entendi. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que ele é supra, ele é cultural. Isso. E ele é infra. E nesse infra não quer dizer necessariamente que você esteja dizendo que ele é menos importante, mas eu percebi meio que ele é um sanduíche. Isso. Ele é o pão que fica em cima e embaixo e ele é o recheio. Isso. Ele é tudo. É tudo em todos, né? Aquilo que Jesus fala, nele nos movemos, existimos. A gente está aqui por causa dele, para ele e por ele. Então, não tem como deixar de fora algo que é tão importante. Pronto. A minha segunda pergunta agora, e eu acho que é a partir dessa sua introdução que a gente vai agora tentar entender então sobre o diálogo, né? Como a teologia pode dialogar com a cultura. Eu vi alguns vídeos, e eu vi na época do seminário ainda. Eu não vou falar aqui o nome do documentário, porque talvez as pessoas vão fazer as associações, mas era uma missão bem conhecida, chegando em uma comunidade indígena, evangelizando essa comunidade indígena, muito linda a evangelização e tal. Mas no final você vê todo mundo ali de terno, gravata, inclusive os indígenas meio que tendo que adotar aquelas roupas ali e tal, porque foi algo que foi levado da cultura, né? Os missionários apresentaram aquilo ali, talvez isso não fica nítido na explanação, mas as imagens estão ali e a gente faz as nossas considerações, né? Do que foi positivo, do que foi negativo, daquele trabalho que a missão levou ali. O outro ponto que você colocou aqui muito bem sobre essa questão de qual foram os elementos da cultura que Jesus utilizou para falar da ceia. Isso. E tem um missionário nosso, e eu vi isso, ele é Batista Nacional, e eu ouvi enquanto ele estava numa reflexão missiológica, quando eu estava no seminário do Betel Brasileiro ainda. Ele dizendo que quando ele estava lá na comunidade indígena, eles utilizaram o açaí e o beiju, né, a goma de tapioca, para fazer a ceia. Legal. Eu sei que para alguns isso é estarrecedor, escândalo, né? Como Jesus disse que tem que ser com pão e vinho. E aí, quando eu estava ministrando, quando eu estava pastoreando lá em Medicilândia, a gente tinha um evento chamado A Noite Paraense. E a gente vendia comidas típicas ali e a gente sempre acrescentava um tema. Então teve um tema que a gente falou sobre o cuidado com a terra, né? Para a nossa terra, nossa responsabilidade. Um outro tema, agora para eu lembrar dos outros, mas esse especificamente, para a nossa terra, nossa responsabilidade, eu senti o desejo de trazer algumas questões das comunidades indígenas que estavam ali perto da gente. E aí eu descobri um missionário de uma outra denominação, mas que tinha um trabalho com indígenas e ribeirinhos, alguns quilômetros dali da cidade que nós estávamos.
E aí, quando eu fui procurá-lo, né, aí eu falei, bom, eu queria fazer uma entrevista com o senhor e tal, se de repente tiver alguém que queira vir para o evento, participar, acho que seria bem legal e tudo. E aí, assim, não sei, algumas experiências de vocês, por exemplo, eu conheci um missionário que ele disse que ele ministrava a ceia com açaí e tapioca. Ele falou, não, jamais. Olha. Jamais. Inclusive, eu já rodei de moto 80 e tantos quilômetros para vir comprar suco de uva e pão, porque não tinha lá na minha comunidade. Então... Aí eu falei, não, beleza, tá, respeitei o ponto de vista dele e tal. Eu falei, não, mas obrigado. Mas de qualquer forma, não conseguimos levá-lo, nem conseguimos levar ninguém. Mas assim, é um tabu. E eu tô falando de alguns aqui, cortando embaixo, porque eu acho que tem muitos outros que têm algumas questões aí que envolvem. E aí, assim, queria que a gente conversasse agora, então, sobre como a gente pode dialogar com a cultura, às vezes sem suplantar, sem, ao mesmo tempo... tirar aquilo que, poxa, não é pecado esses elementos culturais. Como é que você vê isso e o que vocês têm trabalhado muito nas Ovelhas Elétricas, né? Tá bom. É muito curioso isso, né? Esse exemplo que você trouxe, porque as mesmas pessoas que olham com ojeriza para o açaí, para o beiju, como elemento de ceia, são as pessoas que trocam o vinho pelo suco da uva e acham que tá ok. São as pessoas que... Troca o pão sem fermento pelo Exatamente, pão eu ia falar do pão asmo. Exatamente. Então, assim, até onde vai esse lastro, né? Até onde eu posso fazer concessões. Então, e até onde a gente pode fazer sem ser taxado de hipócrita ou legalista, ou um ou outro, né? Tipo, tanto faz ou só pode ser isso aqui. Sabe? Acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é compreender a cultura, né? É ter esse primeiro passo de conhecer. Como é que eu posso concordar ou discordar de algo que eu sequer conheço? Entendeu? Entender as razões pelas quais as pessoas fazem determinadas práticas, entender o que elas pretendem com isso. E, assim, no Ovelhas Elétricas, o nicho é muito mais da cultura pop, entendeu? É esse subproduto da cultura que é mercadológico, né? Que é voltado para o entretenimento de massa e o consumo, basicamente, né, de produtos, seja no cinema, seja na livraria, seja no pet shop, quando eu compro lá uma coleira do Superman para botar no cachorro. É algum tipo de relação dessa. Então, assim, mas de qualquer forma, a gente ainda precisa identificar até onde eu faço concessões. Então, alguém poderia falar assim, muita gente fala do Harry Potter. Usa magia, que é algo ruim, que é algo que a Bíblia proíbe, a feitiçaria ela é proibida na Bíblia. E pior que feitiçaria é só a rebeldia, né? Que é o pecado pior. Enfim, mas olha só, vou pegar o Superman. Superman voa. Voar é contra a lei da gravidade, tá? Deus estabeleceu, e quando criou a gravidade, que quando um objeto ele é largado, ele é atraído para o centro de maior massa, que ele vai cair na Terra. O Superman, ele quebra essa lei. Tá? Ele também lança raio de calor pelos olhos. Isso é antibíblico. Entendeu? Até onde a gente vai. Então, assim, quando a gente usa elementos que são ficcionais, a gente precisa ver até onde eu faço concessão para poder dialogar com isso e tirar lições, ou não. Às vezes eu posso até me afastar disso. Vamos pegar um exemplo. Tem um filme que eu gosto muito chamado Amor Além da Vida. É de 1998, com Robin Williams. É um filme, assim, muito bonito, mas cheio de erros teológicos. Bom, vou dar spoiler aqui, filme de 98, então vamos fazer concessões aqui. Nesse filme, a esposa de um médico, ela se suicida e ela vai para o inferno. E ele morre para ir atrás dela e resgatá-la do inferno. Ele entra lá no inferno bem dantesco mesmo, cheio de níveis assim, mar da preocupação, mar da desilusão, o deserto da angústia, vai passando por vários locais e finalmente chega no local onde ela está e a tira de lá. Sabe, é uma jornada épica de demonstração de um amor grandioso para retirá-la, né, retirar o seu grande amor de um local de sofrimento. É um filme errado teologicamente. É um filme que pauta a salvação em méritos. É um filme que tem uma demonstração errada do que o inferno é, de acordo com o que a Bíblia demonstra. É um filme que tem uma ideia deísta de Deus, um Deus bem distante, um Deus que assim, tanto faz para a humanidade. É um filme que pauta-se em reencarnação também.
teologicamente errado. A gente tem muitos critérios para taxar esse filme como uma grande heresia. Mas o filme é maravilhoso. Por quê? Por conta das atuações, por conta da demonstração, da jornada em busca do amor. Até onde eu faço concessões, até onde eu consigo falar, cara, tudo bem, eu entendi que isso aqui tá errado, mas eu vou aproveitar aquilo que é bom, sabe? Que nem uma maçã, que a gente corta a partezinha que tá mais marrom e come o restante. Então a gente tem que conhecer quais são os critérios que a gente utiliza para julgamentos da cultura. A gente não vai consumir tudo de maneira irrestrita. Tá tudo ok. Não tá tudo ok. Mas como eu sei onde não está ok? E o que eu faço com esse não ok? O que eu faço com essa mensagem? Como eu utilizo ela para poder falar sobre o que é verdadeiro? Como eu vou utilizar lá a feitiçaria do Harry Potter para falar, não é bom que uma pessoa seja alimentada pelo ódio, tal como o Voldemort estava alimentado lá pelo Harry Potter. A inveja que ele tinha lá dos pais do Potter. Sobre como a diferença de casas que tem ali em Hogwarts meio que tira a legitimidade de uma escola boa. O que é ser um ambiente agradável? A gente pode ter vários pontos de partida para discutir. Ou eu posso simplesmente falar, não vou fazer concessões. Não quero feitiçarias, não quero Harry Potter na minha casa. Direito seu, ok, tudo bem. Não quero amor além da vida na minha casa, reencarnação, não quero isso. Direito seu, tudo bem. Mas agora, a partir do momento que isso está posto na cultura, as pessoas vão consumir. Eu nem estou falando das pessoas da igreja. Pessoas no mundo real vão consumir. E como eu vou responder? Eu tenho habilidades para falar. Muito legal esse filme, mas sabe uma outra história muito legal de alguém que deu a vida, não apenas foi ao inferno buscar, mas entregou a própria vida por amor a todo aquele que nele crê, que assim, é possível alcançar a salvação. Sabe, você pode falar sobre Jesus, pode falar sobre a sua própria vida, sobre sua experiência marital. Enfim, como a gente dialoga, primeiro a gente tem que conhecer. Para depois conhecer, a gente vai traçar alguns critérios de avaliação do que é bom, do que não é bom. E a partir daquilo a gente vai verificar. Cara, eu não vou ser conivente com um erro. Eu não vou passar pano pro Tarantino fazer um banho de sangue na tela do cinema. Não vou passar pano para as coisas erradas, para cenas inapropriadas sexuais que existem no cinema. Mas também eu vou dialogar com aquilo de uma maneira que eu respeite aquilo que está dentro do meu coração, da minha fé, respeito o Senhor a quem eu sirvo e posso transmitir a verdade que está dentro de mim para as pessoas através dessas culturas, dessas mediações. Mídia é literalmente isso, uma mediação entre pessoas. Então, seja nas músicas, seja nos filmes, na literatura, a gente consegue treinar o nosso olho para responder essas provocações, esses problemas da ficção de uma maneira mais ampla. Só para encerrar, o apóstolo Paulo é muito elogiado no exemplo de Atos 17, quando ele vai a Atenas e ele vê aqueles ídolos lá, aqueles deuses que estão lá, e ele fala, olha, eu estou vendo que vocês são muito religiosos. E aí ele vê aquele altar ao Deus desconhecido que estava vazio, e ele cita o caso do Deus desconhecido, é esse que é Jesus Cristo, eu anuncio esse a vocês. Ele aproveita aquele gancho para falar sobre a cultura. Muita gente elogia, fala assim, tá vendo? Paulo, ele usou a religião, a cultura dos gregos para poder apresentar Jesus como uma porta de entrada. Mas perceba que existe um passo anterior a isso. Paulo só pôde fazer isso porque antes ele conhecia a história do Epimênides, a história do Deus desconhecido, do Agnostoton Theos, a história de Arato, quando ele cita aos Coríntios também, alguns poetas, ele fala que as más conversações corrompem bons costumes, ele cita um poeta grego, ele cita o poeta lá para Tito, dos cretenses. Tá vendo que Paulo tem um conhecimento, ele no mínimo conhece. E outra, o judaísmo do segundo templo, do qual Paulo faz parte, que aprendeu aos pés de Gamaliel, não exigia que as pessoas conhecessem a cultura dos gregos, dos persas, dos egípcios, não exigia nada disso. Inclusive era autocentrado. O judeu era judeu e acabou. Era Mishnah e Talmud e acabou. Mas o Paulo conhecia. E conhecendo, ele pôde fazer essas conexões, o que o Marcos Botelho chama de hiperlinks, para poder transitar entre as culturas. Se a gente só conhece o nosso,
o nosso crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a gente conhece e tá ok, maravilha. Você vai para o céu, você vai manifestar a sua fé em Jesus Cristo e está garantida a sua salvação. Mas e os outros? E as pessoas ao seu redor? Como você vai dialogar com elas? Fica difícil ser o sal da terra, ser a luz do mundo, se você não... Sal dentro do saleiro, não exatamente. Faz nada, entendeu? E luz dentro de um quarto fechado, Jesus fala para a candeia ficar lá no alto. Então a gente tem que iluminar as pessoas. É claro, sem se manchar também, obviamente. Sim. Não vou, em nome de uma cultura transversal, consumir pornografia. Eu não vou ficar vendo a glorificação da violência em filmes, né, gore, splatter, que são mesmo de dilaceração do corpo e torturas gigantescas. Mas a gente já... Olha só, eu não estou propondo nada, a gente não propõe nada novo. As pessoas já vão ao cinema. As pessoas já veem os filmes da Disney. As pessoas já demonizam determinadas coisas. Uma hora é a Netflix, que é do diabo, outra hora é a Disney, que é do diabo, mas tá lá vendo Moana, tá vendo Frozen, entendeu? As pessoas estão vendo, os filhos estão lá vendo o Patati Patatá e a Galinha Pintadinha. As pessoas já estão vendo. O que eu vou fazer com isso? Eu escrevi um texto uma vez sobre Frozen, a teologia de Frozen, né? Sobre como uma maldição que está em uma menina, ela provoca danos terríveis aos seus pares, e como que o amor sacrificial da irmã pela outra, disposta a entregar a vida, a salva, aquele ato de amor verdadeiro, acaba com a maldição. Quer algo mais cristão que isso? Cara, que massa. Entendeu? Então, assim, é claro, quem escreveu... Bom, se bem que quem escreveu foi o Hans Christian Andersen, né? Então, que era parceiro do Kierkegaard, né? Tem algum tipo de influência cristã. Sim. Mas pode ter coisas na cultura pop, na cultura mesmo, que não tem um objetivo primário de exaltar temas cristãos. Mas todo tipo de adjetivação boa vai tocar num tema cristão. Quando eu vou falar sobre alguém que se sacrifica pelo outro, tema cristão. Alguém que ama o outro, tema cristão. Alguém que serve o outro, tema cristão. Tá vendo? Deus é a fonte de todo bem. Então, quando algo de bom está descrito, está iluminado em determinada peça cultural, Deus também está ali. E a gente pode dialogar com essa cultura. E é isso que você falou, me lembra da história lá do Dom Richardson, né? O Toto da Paz, o Fator Melquisedeque e tal. E se eu não me engano, é no livro Toto da Paz que ele vai falar quando ele está contando a história do Judas que traiu Jesus. E aí a galera, o Judas traiu Jesus? Judas e tal, porque na cultura deles a traição era com sinal de esperteza, aquele negócio e tal. Se eu não me engano, isso foi em Papua Nova Guiné. E aí, não é assim. Tal. E quando ele foi conhecer a cultura, ele percebeu que havia uma questão lá para que duas tribos estivessem em paz, uma criança de uma tribo precisaria ir para outra e uma criança daquela outra tribo iria para outra. Eu não me lembro agora dos detalhes, mas é basicamente isso. Aquela criança é o símbolo da paz entre as tribos. Se uma das crianças morrerem, aí a guerra está instaurada. Okay. E aí as pessoas preservam aquela criança, porque preservando aquela criança, preserva a paz. Quando o Dom Richardson descobre isso, se eu não me engano foi ele mesmo, ou um personagem que ele escreve, eu tenho aqui, mas basicamente a história é essa. Quando ele percebe que há esse ponto cultural, ele fala, então a questão é o seguinte, o Judas traiu o Totem da Paz. O Judas traiu exatamente aquele que Deus enviou para fazer a paz com a humanidade. Então é a reconciliação. Aí eles entenderam, não, então Judas não pode ser tão exaltado dessa forma, porque olha o que aconteceu agora quando ele entregou o filho e tal. E assim, embora haja alguns problemas nessa conjectura total, porque Judas precisava entregar Jesus de certa forma, Jesus precisava morrer, né? Mas ele conseguiu achar aquele ponto de contato, né? Então, Jesus é o símbolo da paz que foi enviado por Deus aos homens e tal. Então, nós estamos falando aqui de uma contextualização. Porque às vezes quando a gente fala, pensando no público e no conceito mais tradicional, quando se fala de evangelização transcultural ou missões transculturais, muitas pessoas têm na mente aquela ideia de que nós estamos falando de pregar o evangelho em outra nação. E esquece que nós estamos aqui dialogando com várias culturas, né? O seu caso, você fala especificamente para uma cultura, para essa galera dos mangás,
dos HQs e por aí vai. Então, ou seja, é um ponto de contato que você está achando nessa galera e transformando, olha só. Então, não tem nenhum objetivo cristão isso aí, mas olha o ponto de contato que a gente pode estabelecer com essa cultura, né? Isso. O ser humano ama contar história, né? Então a gente vê desde as cavernas lá na França, cavernas do Lascaux, que tem lá pinturas de animais nas cavernas. Tá o ser humano de alguma forma tornando gráfico aquilo que ele vive ao longo da humanidade, né? Ao longo de sua vida. Sabe? Contar história é intrínseco. Então a gente conta história, sabe? Quando eu vou, sei lá, vou na rua, vejo um carro em alta velocidade passando, assim, costurando os outros carros, e ele foi, assim, quando vai passar no sinal vermelho, tá passando alguém na faixa de pedestre, e ele freia e quase que alcança lá uma senhorinha que tá passando. Eu chego em casa, falo, amor, você não faz ideia do que aconteceu. Um maluco tava dirigindo o carro, olha eu, reproduzindo o que eu vi, né? Os olhos viram e a boca reproduz, ou pelo menos a pena também, a escrita, né? Então, a gente ama contar história. Então, seja na literatura, seja nas artes plásticas, as artes cênicas, seja no audiovisual, né, no cinema, seja na música. Várias músicas são storytelling, né? Você conta, você pega o Faroeste Caboclo do Legião Urbana, é uma história de 14 minutos ali do João do Santo Cristo que vive as suas aventuras aqui em Brasília. Infelizmente, aventuras ruins, né? Pautadas na criminalidade, pautadas num tipo de amor doentio, numa ideia errada do que é o poder. Mas a gente pode usar, a gente vê que no final o João do Santo Cristo ele só queria falar para o presidente para ajudar toda essa gente que só faz sofrer. Ele tinha uma intenção, mas os meios não foram legais. Enfim, obviamente também o Renato Russo tinha uma ideia errada também sobre alguns pontos da moralidade, mas isso não é o foco. O foco ele contou uma história. John Lennon contou uma história no Imagine e outras pessoas contam várias histórias. E a gente também está imbuído como igreja de contar uma história. A gente conta uma história de criação, de queda, de redenção, reconciliação e restauração eterna, né? A gente vê essa história que é o Evangelho. E, de novo, supracultural, que se manifesta também de forma cultural, para todas as pessoas, todas as raças, tribos, línguas, nações. Maravilha. Mas algumas dessas histórias são ruins. Algumas pessoas contam histórias ruins e pautadas em uma moralidade deturpada, manchada pelo pecado. O Don Richards, no Fator Melquisedeque, ele fala sobre 3 fatores. Ele fala sobre o Fator Melquisedeque, o Fator Abraão e o Fator Sodoma. O Fator Melquisedeque é o quê? Os pontos de contato que Deus planta no coração do homem. Algumas religiões se manifestam de forma que, de alguma forma, se comunicam, né, com a verdade da revelação divina. O Fator Abraão é a revelação divina especial para seres humanos. Então, Abraão recebeu essa revelação. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, enfim, ela se manifesta plenamente em Jesus. E o grande lance que o Richards põe no livro dele é o Fator Abraão encontrando o Fator Melquisedeque. A gente vê, por exemplo, aquele caso da reforma de Pachacuti, nos Incas, né? Onde o deus Viracocha era adorado, assim, o Inti, que era o sol, era adorado, eles abandonam para identificar que o sol ele morre durante um tempo, ele renasce, era necessário ter um deus que criou esse sol, então eles passaram a adorar o Viracocha, que era um deus que adorava o sol. Beleza. Só que isso, como ficou restrito às classes maiores ali da civilização inca, não estendeu para o povo, que ainda continuou com a adoração anterior. O que deveria ter acontecido? Os espanhóis cristãos, que quando chegaram ali no período das grandes navegações, eles deveriam ter introduzido Jesus Cristo, a redenção, falar, esse viracocha que você adora, a gente chama ele de Deus, ou Dios, seria em espanhol, né? Esse Dios, ele é uma trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus Cristo já veio aqui, inclusive, ele morreu por nós, morreu por você, deveria acontecer isso. Só que ao invés de levar a cruz, eles levaram a espada e mataram os incas, assim, foi um genocídio. O fator Abraão chegou, só que chegou com a espada. Nós somos fator Abraão, nós devemos chegar nas pessoas, dialogar com elas e apresentar essa história maravilhosa de redenção. Só que também identificando que existe o fator Sodoma, que é essa
essa maldade, essa corrupção que existe na cultura. Então tem culturas erradas que glamorizam o poder, o dinheiro, o sexo, as formas bizonhas que existem na sociedade de buscar prazer. São coisas erradas. Todo tipo de busca de prazer fora de Deus é corrompida de alguma forma. Então, cabe a nós apresentar esse evangelho para as pessoas, dialogar. Às vezes cabe a nós até, inclusive, aprender a rir, sabe? A gente vê uma comédia, vê algo engraçado, uma quebra de expectativa, algo muito engraçado, a gente vai lá, dá uma risada, o entretenimento pelo entretenimento. Mas às vezes a gente fica também com essa ideia, cara, eu preciso encontrar algum tipo de mensagem cristã aqui nesse filme. Cara, às vezes é só pra dar uma risada mesmo, entendeu? É só pra tomar um susto, só pra torcer pelo herói chegar no fim do caminho, o Indiana Jones conseguir correr mais rápido que a pedra. Cara... Eu acho que a gente poderia pensar assim, falando na massa brasileira, o que o futebol gera. Isso. A gente não... Um filme... A gente não tá todo tempo tentando achar alguma conexão cristã em algum filme. Não estamos tentando achar uma conexão cristã no futebol. Né? É a emoção pela emoção. Torcer por um time, a alegria de vê-lo vencer e tal. Eu sou botafoguense, né? Então, assim, você sabe bem do que eu tô falando, né? Eu tinha esquecido. Em off ele tinha me falado que era botafoguense, eu esqueci. Aí eu trouxe... Não deveria ter trazido futebol para essa mesa. A lágrima escorre, né? Tá bom. Eu não sei... em que ano você está assistindo, de repente você já está em 2025, 2026, mas eu acredito que isso ainda vai doer um pouquinho no coração do botafoguense, o que aconteceu no Brasileirão de 2023. Bom, talvez em 2024 eles ganharam muita coisa, quem sabe, né? Eu sou botafoguense, é provável que em 24 vai ser pior ainda. Mas tudo bem, vamos embora. Eu estou no podcast com o Stepan Nestessian, quem viu o vídeo... Mas muito bom. Mas é basicamente isso então que você está falando. A gente não precisa necessariamente encontrar conexão em tudo, né? A gente vive. E talvez, assim, a Bíblia diz que em tudo que a gente faz, a gente vive para a glória de Deus. Então, se eu estou sorrindo, eu estou sorrindo para a glória de Deus, né? Estou participando de futebol com a minha família, estou assistindo o futebol, estou fazendo isso para a glória de Deus. Isso, eu acho que isso é extraordinário, a gente entender o viver cristão. E ao mesmo tempo, essa questão da conexão que você fala, e que eu gostaria de trazer isso para a nossa conversa também, é que talvez esse legalismo e essa preocupação exacerbada, porque talvez alguém já esteja pensando em que hora que eles vão falar da evangelização, porque você citou aí Sodoma agora, o cuidado com o fator Sodoma, mas a nossa preocupação aqui é que nós estamos preocupados não necessariamente de falar de santidade, que é essencial. Nós estamos falando de dialogar com a cultura e necessariamente fazer as conexões e a apresentação do evangelho. Porque eu acho que às vezes a gente tem uma preocupação talvez mais farisaica do que cristã, digamos assim. Quando a gente pensa aqui no que Jesus fez, a preocupação de Jesus era alcançar a multidão. A preocupação do fariseu era não se contaminar com a multidão. E talvez nessa preocupação de preservar a nossa salvação, essa preocupação, né, de... como é que é? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso. Parece que a gente foge desse contexto, né, do que realmente o texto está dizendo, e esquece do que é sal da terra e luz do mundo, que foi o que Jesus falou, né? Então, assim, eu acredito que esse ponto, e eu gostaria de talvez mesclar isso um pouquinho com a tua experiência. Você é professor, né, no Instituto Federal. Como é que é a tua experiência dialogando com essa galera? E, tipo assim, você não está num ambiente cristão, você é um professor. E como é que você consegue ser, de alguma forma, essa influência, digamos assim, aonde você está, por onde você tem andado? Porque eu sou um pastor de igreja local, tive um tempo na faculdade lá em Macapá e tal, fiz teologia, mas eu acho que o seu contato com o mundo fora da igreja, digamos assim, talvez seja bem mais forte que o meu. Olha, eu passei por uma experiência agora, recentemente, com um colega de trabalho. Sim. Estava conversando sobre criação de filhos, sabe? E chegou um momento onde foi dito que o filho estava fazendo várias questões a respeito de Deus. E essa pessoa queria que eu, enfim, orientasse e tal. Aí eu cheguei à conclusão seguinte, olha, beleza, traz aí, vai ser maravilhoso, mas eu acho que uma criança, quando começa a perguntar sobre Deus, apenas está projetando ou refletindo os anseios dos pais sobre Deus. Entende? Então, assim,
ok, posso fazer instrução, posso falar sobre o evangelho, mostrar sobre Deus, vamos conversar, vai ser maravilhoso. Mas não pode parar na criança. Acho que o maior espelho da criança é o pai e a mãe, entendeu? Então, e você? Massa. Entendeu? Como que a gente vai... Sabe, eu falei o seguinte, imagina a seguinte situação, tem uma grande festa, a maior festa do universo, sabe? Uma festa linda, maravilhosa. E você está convidado. Só que imagina, Nathan, que eu pego uma corda, te amarro, boto algemas em você e vou te arrastando até essa festa. E aí no meio do caminho até você cai, eu continuo te arrastando, você vai rasgando assim o braço, vai capotando, te boto no guincho do carro e continuo te arrastando e chego lá nessa festa finalmente, tô aqui na porta, tô com o ingresso aqui na sua mão. Sabe, eu duvido muito que você ia gostar de entrar nessa festa. Porque o processo para chegar até lá foi ruim, foi agressivo, foi doloroso. As pessoas às vezes convidam as pessoas para uma grande festa, que é a festa do Evangelho, a festa do Reino de Deus, de uma maneira agressiva, de uma maneira você vai para o inferno, você está acabado, você está fumando, você é homossexual, você é isso e aquilo. E fica jogando coisas nas pessoas, ao invés de simplesmente falar... Vem comigo para uma festa, vem comigo para o reino, vem comigo, eu quero te apresentar uma realidade nova, quero te apresentar uma vida nova, eu quero te apresentar a fonte da vida, sabe? E às vezes as pessoas focam mais sabe, eu gosto dessa analogia, as pessoas ficam num grande concurso de padeiros para ver quem faz o pão melhor. Então o meu pão ele vai trigo cevado, o meu pão ele vai aqui, eu coloco um pouquinho de aveia, o meu pão ele tem um pouquinho de canela, o meu pão é o melhor. E eles ficam nessa competição de quem tem o pão melhor enquanto tá cheio de gente passando fome na rua. E as pessoas ficam orgulhosas da teologia que produzem, orgulhosas das coisas, do pão que fazem, da caixinha na qual colocam Deus. Mas as pessoas têm fome, entendeu? Às vezes quem tem só uma migalha, ela reparte essa migalha e entrega para o outro, faz muito mais. Isso que você falou me lembrou todinho agora de Jesus e a mulher samaritana. Porque a mulher samaritana joga exatamente esse debate, e é ela que traz, né? Nem Jesus que puxa. Ela joga esse debate. Vocês dizem que é em Jerusalém que tem que adorar, e os nossos pais adoraram nesse monte, e aí? E Jesus poderia puxar a aba do judeu, né? Não, é em Jerusalém mesmo, tá? Jesus era judeu. Isso. Mas ele faz exatamente o contrário, ele diz, não, né? Nem lá, nem cá. Vem a hora, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, ele não arrastou essa mulher, mas ele apresentou para essa mulher realmente que ela sentiu o desejo de participar dessa festa. Ela sentiu o desejo de beber da água que ele estava falando. Ele confrontou, né? Vai lá, chama o teu marido, de uma forma tão sutil, né? Vai lá, chama o teu marido. Eu não tenho marido, ele disseste bem. E aí ele tocou na ferida, mas de uma maneira curativa, né? Isso. E não para machucar mais aquela ferida que ela já tinha. Assim, eu entendo, né? Essa água aqui é como esses prazeres que você tem tido. Sempre acaba e sempre você procura outro. Sempre acaba e você precisa de outro. Mas esse prazer que eu tenho para dar é diferente. E gerou nela esse anseio, né? E eu acho que isso é interessante, porque às vezes as pessoas até chegam para nós, né? Qual a tua igreja? Porque minha família é da igreja tal, da religião tal. Eu queria ir pra tua igreja porque tu é melhor. E às vezes a gente abraça esse discurso, né? E fala, então vem pra minha igreja, que na minha igreja você vai ser feliz. E esquece que a parada não é a igreja em si, a minha igreja, a minha placa, né? Isso. Mas o que Jesus fez, o que Jesus tem feito. E às vezes a pessoa, ela acha que só tá trocando de religião. Tipo assim, eu tinha uma religião ruim, agora eu tô numa religião boa. Mas às vezes o modus operandi, a mentalidade é a mesma. Isso. E às vezes a gente vai nutrindo isso. Não, agora você tá na religião certa. E ela esquece que não entendeu a graça, não entendeu o evangelho, não entendeu a festa. Isso. Pra ela, ela só trocou o fardo, né? Isso. Eu tava lembrando de um outro trecho que eu acho que eu posso dar esse spoiler, né? Em março agora sai meu primeiro livro, pela Thomas Nelson, Onde Está Deus na Cultura Pop. É justamente uma pesquisa que eu faço sobre esse movimento da cultura, até a arte, esse nicho pop da cultura, como avaliar, como que a gente pode... O que fazer com as polêmicas, com os temas difíceis e onde Jesus está no meio disso, como Jesus responde a isso, sabe? Tem uma hora que eu falo o seguinte, que Jesus ele tem um apreço muito especial pelos olhos. Ele fala que se seus olhos forem bons,
seu corpo será luz, né? Mas se forem maus, seu corpo estará em trevas. E graças a Deus, Jesus não estava falando sobre astigmatismo ou miopia, senão eu que uso óculos, ali o Paulo que usa óculos também, a gente já está muito mal na fita. Mas Jesus está falando sobre uma intenção, sobre o que eu procuro com os meus olhos. Se eu procuro defeitos em tudo que existe, sabe? Se eu procuro uma justificativa para reclamar de algo, eu não estou usando os meus olhos da melhor maneira. Falta boa vontade muitas vezes para a gente, para identificar, falar que o outro está com uma boa intenção em propor alguma coisa, sabe? O artista, enfim, o produtor de conteúdo, o youtuber que seja, né? Que a galera que faz TikTok hoje. Pode ser, assim, essa pessoa pode até estar com boa vontade e falando bobagem. Agora, o grande lance é como a gente vai responder essa bobagem que está sendo falada. Eu vou botar um textão na internet acabando com essa pessoa, com assim, assassinato de reputação, não vale nada, o fulano não vale nada, ou eu vou procurar essa pessoa no particular, como Jesus me ensina a fazer. Procuro no particular e vou lá até com ela. E sabe, o processo de discipulado é isso, entendeu? É estar junto com a pessoa, mas para estar junto tem que querer estar junto. Para querer estar junto, tem que entender que é necessário estar junto, sabe? E às vezes, se a gente estiver fechado em bolhas, a gente não consegue nem usar os nossos olhos que Jesus disse que tinham que ser bons. Porque tem uma barreira aqui na minha frente, uma caixinha que o Marcos Botelho tem um livro chamado Vida Cristã Fora da Caixa. Eu já li esse livro. É muito legal. Então, a gente, às vezes, é claro, existe uma caixa. Existem limites saudáveis nos quais a gente não ultrapassa. Seja de moralidade, seja de doutrina, seja de comportamento, seja da fonte de autoridade que a gente utiliza. É Bíblia, é igreja, é Deus, moralidade, ok. Só que ainda assim tem gente que quer colocar caixas dentro da caixa e virar uma boneca russa. Aquela bonequinha que você vai abrindo uma e vai tendo uma outra dentro. Às vezes, a gente tem um grau de liberdade tal que a gente goza com a graça. A gente aproveita com a graça divina. Mas às vezes a gente quer criar mais barreiras humanas, né, para poder não se contaminar. Jesus ele ensina, né, que o puro que purifica o impuro, né, quando a mulher do fluxo de sangue encosta nas vestes dele, sai virtude. Por que de nós também a gente não propõe sair virtude, sair poder para que a gente possa influenciar pessoas, seja no ambiente de trabalho, seja na própria igreja? Tem muita gente que na igreja precisa de discipulado e evangelismo. E a gente às vezes fica focado em se afastar de determinadas práticas culturais ou filmes, livros, séries, entendeu? Na Idade Média existia o Index Prohibitorum, que era uma lista de livros proibidos. Você não pode ler. Isso aqui vai te fazer mal, isso aqui é horrível para você, não pode. E às vezes era só livro de ciência, livros de filosofia, livros mesmo que te instigava a pensar uma nova perspectiva. Não é porque o René Descartes ele vai estabelecer lá no discurso sobre o método uma nova forma de categorizar o pensamento e identificar com a razão humana como base da civilização, que eu vou descartar Deus, fazendo até o trocadilho, né? René Descartes com descartar Deus, né? Não é por isso. Mas eu leio e eu tenho direito e condições intelectuais que Deus me deu de falar, cara, eu discordo disso aqui. Cara, eu acho que isso aqui está errado. O Nietzsche escreve o Anticristo, fala as barbaridades maiores sobre o cristianismo. No Genealogia da Moral também. Ele põe um monte de barbaridades sobre o cristianismo. Eu posso ler e falar, cara, viajou aqui. Opa, falou uma coisa sobre a música aqui, música do Richard Wagner, que era amigo dele. Achei legal, esse trecho aqui é muito bom. Opa, falou bobagem aqui. Agora, se eu não leio nunca, o dia que alguma coisa que confronta a minha fé vier me ferir, eu não vou nem saber responder, porque eu não tenho experiência. Você falou aí da época dos livros proibidos. Eu tô usando esse termo, né, de hoje em dia, que o bode expiatório cultural da nossa época, e pelo menos aqui no Brasil, é a música agora. Né? Porque parece que não há mais esse preconceito de ler esses clássicos que eram ateus e que... Porque parece que a igreja entende, não, tem que estudar para combater, para refutar, para fazer ligações, não... Mas beleza, agora a música... Netflix é bacana. Não tem problema você assistir um filme que não seja cristão, mas que não fira os princípios cristãos e tal. Mas o problema é a música, o bode expiatório.
Se alguém fazer um corte desse pedaço, já pensou? Ah, não. A conversa tá indo tão boa. Vamos fazer o corte só desse pedaço. Ih, não fala isso não. Se as pessoas descobrirem que Vencendo Vem Jesus, ela foi baseada Não, pera aí. Agora, essa eu não sei. Como é que Opa, é? não, pera aí. Não, fala aí. Vencendo Vem Jesus é uma paródia de uma música do mundo? Lógico. Eita! Lógico. É uma música militar. É mesmo, cara. É. Não, eu sabia que Lutero tinha utilizado, teve uma música que ele pegou lá que era pra Maria e fez uma paródia ensinando o evangelho. Agora essa pra mim é nova. É, porque é muito comum, porque assim, você pega a estrutura, né, ela é intercina, né, ela é uma marcha militar. Então, porque assim, você tem até e a música é militar também. A música é militar. A versão cristã. Então fizeram uma versão, é a mesma coisa que o... Nossa, eu ia falar uma bobagem aqui, vou até cortar essa parte. Em off a gente fala. Tá em que momento, Paulo, aí, pra eu saber o corte? 49. Bom, se a gente não cortou, porque a gente quis deixar aqui o papo legal. Não, tem muita banda brasileira que pega sucesso dos Estados Unidos e faz uma versão aqui brega. O termo que você não queria usar é esse. Eu ia falar uma coisa assim, mas foi o que foi feito no século XIX ali era muito comum, né, para as marchinhas militares, as incursões que eram feitas ao toque de caixa, e assim, fizeram uma versão crente. Qual o problema disso? Nada, é linda a música. Eu choro vendo essa música, cantando a plenos pulmões. Mas a origem não é uma composição que o Espírito Santo veio de repente nasceu. São aquelas barreiras que foram se vencendo ao longo do tempo, mas sempre surgem outras, né? Eu falo dos instrumentos, dos ritmos musicais. Antigamente só podia órgão na igreja. Aí pra entrar a guitarra já foi uma luta, porque o rock é do diabo e tal. Pra entrar os tambores, então, bateria e tal. Aí outra. Então, assim, parece que são barreiras culturais que nós, nesse afã de tentar manter algum cuidado, a gente começa a taxar o que é pecado e o que não é. Sendo que, na realidade, são questões pessoais. Eu costumo dizer isso. Eu traço limites pra mim. Eu sei quais são as minhas fraquezas. Eu não posso colocar aqueles limites que eu estabeleci pra mim, pra o outro, como se fosse algo determinado por Deus. Isso. Né? Eu acho que essa é a questão. Eu falo de uma experiência pessoal no livro, justamente da questão da autoanálise. Às vezes a gente só faz autoanálise em dia de ceia. Cada um analisa a si mesmo, né? E o contexto é até diferente lá da época, né? É outra coisa. Mas a gente não faz autoanálises em determinadas situações. Então, assim, existem gatilhos específicos que cada pessoa vai ter em determinados temas. Tem gente que não pode ouvir ou ver ou consumir nada relacionado a algum tipo de festa ou bebida alcoólica, porque é o gatilho dele da antiga vida, ou alguém relacionado à violência doméstica, porque sofreu algo na infância e foi muito traumático e etc. Ou enfim, cada pessoa sabe onde o calo aperta. Cada pessoa sabe os problemas que tem, as suas idiosincrasias, seus problemas, e precisa da autorresponsabilidade. Olha, aqui eu não vou. E também da compreensão de que o que é problema para mim pode não ser problema para o outro. Então, às vezes, um filme de, sei lá, vai ver o Rei Leão e o Mufasa morre. Filme de 94, tá, gente? Então, assim, tô contando spoilers aqui. O Mufasa morre, o pai do Simba morre. Meu pai também morreu de maneira traumática. Beleza, para você é um problema, é ruim de assistir. Mas para outro que não tem isso, ok, tanto faz. Para outro vai ser outro gatilho, vai ser outro problema. É claro que não é adequado que as pessoas fiquem para sempre com isso. Sim, né? Sim. Em algum momento tem que ser tratado, tem que haver um acolhimento, seja uma busca de um profissional nisso, seja um aconselhamento, seja, enfim, alguma coisa tem que acontecer. Mas enquanto não aconteceu, saiba seus limites, né? Pode ser até nem relacionado a filme, série, livro, nada disso. Pode ser algo relacionado a algum tipo de alimentação, algum tipo de roupa, algum tipo de coisa que você faz na sua vida que te leva para algum caminho ruim, que você quer se afastar dele, você sabe que faz mal para você. Então, cada um tem que ter esse tipo de autoanálise, autorresponsabilidade e saber. E o uso da misericórdia também com o outro. Às vezes, é justamente aquilo que está em Romanos 14, 15, né? E sobre a questão de um guarda-dias. Cada um sabe. Considera um dia mais santo, o outro considera iguais todos os dias. E quem faz distinção ou não, faz para o Senhor, né? Isso. Ele faz com o objetivo de glorificar a Deus, de certa forma. E o elemento que é equalizador é o amor.
Porque se eu amo, eu compreendo que você é diferente de mim, eu compreendo que você tem necessidades e carências diferentes das minhas, e eu tô aqui para te ajudar no que eu puder. E se você puder também me ajudar, eu agradeço porque eu preciso muito. Então é aquela musiquinha, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Até o fim. Boa. Bom, muito bom. Erlan, rapaz, eu acho que se a gente fosse continuar conversando aqui, ia sair muito mais coisa. E o pessoal de casa, talvez alguns já comentaram. Se você ainda não comentou, comente aí. De repente, coloque alguma experiência sua. Faça perguntas. Eu sei que o Erlan é bem ativo nas redes sociais. Quem sabe ele, passando pelo episódio, responda aí uma pergunta sua, né, Erlan? Tamo junto. Muito obrigado. Palavras finais aí pra gente finalizar. Palavras finais. Olha, eu gosto muito de assistir, né? É um processo passivo. Eu sento na frente de um sofá e vejo ali uma série, vejo um filme, ou sento sozinho numa cadeira e leio um livro. Gosto muito de ler no ônibus, né? É um processo do caminho de casa para o trabalho. Eu tô aqui, pego um livro, abro e leio. Quando consigo sentar, né? Porque o ônibus é difícil. Mas esse processo, ele normalmente é individual. Sou eu e a TV, sou eu e o livro, sou eu e, sei lá, a telona do cinema. É um processo individual. A gente pode transformar ele num processo coletivo. Porque a partir do momento que o diretor, ou autor, escritor me passou aquilo, eu recebi de forma passiva, agora eu respondo de alguma maneira. Eu tenho algum tipo de atividade. E eu respondo como? Ah, foi legal? Ou foi ruim? Eu acho que pode ser mais profundo que isso. Pode ser algo do tipo, olha, eu entendi a mensagem. Inclusive, é um ponto muito interessante, ele toca em pontos maravilhosos, mas eu discordo disso. Só que para poder chegar nesse ponto de discordar disso, eu tenho que conhecer as bases da minha fé. Então eu convido vocês que estão vindo e vendo esse episódio a conhecer aprofundadamente as bases da sua fé. O que o Evangelho de Jesus Cristo realmente é? O que a Bíblia fala sobre os temas diversos que tem? O que a Bíblia não fala, porque tem tema que a Bíblia não fala. Qual o melhor navegador de internet para usar? O Firefox, o Chrome, o Opera ou o Safari? Qual o melhor? A Bíblia não dá. Qual a base bíblica que a gente tem para fazer isso? Não tem. Né? Eu vou tomar dipirona ou paracetamol? Qual dos dois? Não tem base bíblica. A marca que o dono entrega o dízimo. Entendeu? Então, assim, a Bíblia, ela tem... claro, não é por isso que ela tem que ser atualizada, de maneira alguma. Ela tem que ser lida. Exatamente. Tem que ser lida, estudada, compreendida, e a partir daí eu tenho base para poder dialogar com aquilo que eu recebo passivamente. E deixo de ser passivo. Passa a ser uma via de mão dupla. Recebo o conteúdo que o escritor, o autor, o pintor, o escultor, sei lá, o youtuber, ele tá passando para mim, e eu faço ali os meus critérios, identifico e respondo e dialogo com a minha comunidade, com os meus amigos, meu colega do trabalho. Cara, você viu o episódio tal? Achei demais aquilo. Cara, achei ruim tal coisa, acho que aquilo tá errado, não é bem assim não. O que você acha? Sabe? Passa a ser um processo coletivo. Quando a gente sai da individualidade e passa para a coletividade, a gente dá um passo para ser igreja. Não apenas dentro da igreja, mas fora dela, que é onde realmente ela importa. Maravilha. Muito bom, muito bom. Então tá aí o recado. Muito obrigado, Erlan. Deus te abençoe mais e mais, e que o livro seja uma bênção para outras pessoas, assim como Ovelhas Elétricas tem sido. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua participação, pela sua interação, porque a sua curtida, né, o seu like, o seu comentário, você nos acompanhando nas redes sociais aí e compartilhando os episódios, faz de você também um debatista. Então talvez você nunca sentou aqui nessa mesa, mas você é alguém que participa com a gente, interage, compartilha, divulga os nossos vídeos, então eu considero você um debatista, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, até o próximo episódio.